Vamos falar agora sobre a atividade econômica. Nós tivemos hoje a divulgação pelo IBGE dos dados do setor de serviços referentes ao mês de novembro do ano passado. O setor seguiu em recuperação, o avanço foi de 2,6% em relação a outubro, sexta alta consecutiva, somando 19,2%. O problema é que, em relação na comparação anual, ainda continua com uma variação negativa. Em relação a novembro do ano anterior, de 2019, a queda é de 4,8%, no acumulado do ano 8,3%, na comparação com o mesmo período, né, do ano anterior, e em 12 meses uma queda de 7,4%. É sobre o setor de serviços que nós vamos falar agora com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Fábio, nós estamos vendo recuperação do setor de serviços, mas continua ainda com saldo negativo no ano, no acumulado em 12 meses, e vem numa sequência aí de saldos negativos na comparação com o mesmo período do ano anterior. Isso vem desde janeiro. Não é? Então a gente vê que o setor de serviços já vinha com alguns dados aí mais desfavoráveis, agora a pandemia bateu muito pesado no setor, né? É verdade, a gente pode dizer que o setor de serviço, dos grandes setores da economia, é aquele que mais sofre para tentar reaver o nível de atividade que se tinha antes da pandemia. Se a gente comparar o que o setor faturou, que ele gerou de receitas em novembro, com a média do primeiro bimestre, que é aquele período antes da pandemia, o setor ainda está no negativo aí em cerca de 8%, está devendo muito, a pandemia está devendo muito para o setor. E dentro do setor de serviços, chama muito a atenção, Denise, o desempenho do turismo. Atividade turística, então, se está ruim para o comércio, começou a melhorar recentemente, o setor de serviço ainda está ruim para o turismo, a situação é extremamente negativa. O setor opera hoje com menos da metade da sua capacidade, do seu potencial de geração de receitas, já teve um prejuízo acumulado de mais de 260 bilhões de reais e já perdeu quase 440 mil postos de trabalhos formais. Então, a gente vê muito claramente que o setor de serviços, especialmente turismo, ainda tem muito que recuperar desde o início da pandemia, desde o início, na realidade, desse processo de recuperação. E a gente viu há pouco, a gente não vai ter o auxílio emergencial agora em 2021 para ajudar nessa retomada do setor. Então, tende a ser um ano bastante difícil para as atividades terciárias. E isso preocupa muito, porque as atividades terciárias, atividades de serviço, são as grandes empregadoras da economia. E a gente deixa de resolver o problema do desemprego, que costuma sempre crescer no início de cada ano. Agora, mesmo que não se considere essa questão financeira do fim do auxílio emergencial, é um setor muito sujeito a restrições, e nós estamos vendo a adoção dessas restrições em vários estados novamente, e há o temor da própria população, tem protocolo de segurança. Então, quando você pensa, por exemplo, em hotéis, em academias, nos restaurantes, tudo tem restrição de lotação. Tem um protocolo mais rígido do que empresas que podem retomar o trabalho, do que indústrias, não é? Porque o risco de contágio é maior nas áreas de serviços. Sem dúvida, esse é um complicador adicional. Na agropecuária você não tem esse problema, a agropecuária vai bem. Na indústria você também não tem esse problema, é muito comum as plantas industriais serem em locais mais isolados, sem tanta concentração de pessoas. Até no comércio, você tem no varejo eletrônico, nas vendas online, uma possibilidade, uma alternativa para driblar essa aversão ao confinamento por parte da população e também para, de certa forma, compensar esses decretos, essas ações que procuram limitar a concentração de consumidores, especialmente em shopping centers. No setor de serviços, não tem isso. Então, é uma dificuldade adicional para o setor. Imagina como que uma companhia aérea, por exemplo, tem que operar daqui para frente, um hotel, até mesmo restaurante. Você vê que a chance do setor se recuperar no curto prazo é muito pequena. Deve fechar o ano de 2020 com uma queda perto de 8% do setor de serviços como um todo. É bom lembrar que os dados do IBGE são referentes a novembro ainda. E para esse ano de 2021, deve até crescer. Não porque a economia já tenha garantido aí um processo mais robusto de crescimento ao longo do ano, e simplesmente por um fenômeno estatístico. O tombo foi enorme
no setor terciário ao longo de 2020. Claro, esse processo de recuperação, que na realidade já começou, você mesmo citou, foram 6 taxas mensais de crescimento seguidas. Esse processo, ainda que lento, ainda que bastante fraco, ajuda a recuperar um pouco do nível de atividade, então deve registrar um crescimento esse ano, claro, se a gente não tiver nenhuma outra grande surpresa negativa, como foi a Covid em 2020. Agora a gente tem vários fatores aí que acabam comprometendo essa retomada. Tem a questão do auxílio emergencial, a gente conferiu há pouco que o governo deve liberar aí o 13º dos aposentados antecipadamente, né, outros benefícios para tentar injetar mais dinheiro em circulação e dar alguma sustentação a esse processo de retomada. Mas em contrapartida a gente tem o agravamento da pandemia, a gente tem distorções relacionadas, por exemplo, tem muitas lojas querendo deixar o shopping que não estão cedendo na questão de correção de aluguéis, né, de outras taxas também, muita coisa que ficou represada. Ainda veio o IGPM muito mais alto para distorcer completamente essa relação agora. É um fator que está pesando também. A gente já tem notícias até de grandes redes que estão querendo fechar lojas por causa disso. Então tem muita coisa de desarranjo na economia, né? Tem, e alguns setores sofrem mais do que outros. Que tem a possibilidade de exportar, como no caso da indústria, ainda consegue, entre aspas, surfar num nível de atividade um pouco mais forte lá fora. Agronegócio, a mesma coisa. O comércio, a gente viu um crescimento inimaginável do varejo online, crescimento de mais de 50% nos últimos meses. Isso, de certa forma, puxou a retomada do setor. No setor de serviços, a gente não tem nada disso. Você acabou de citar o exemplo de shopping centers, né? Boa parte do comércio no shopping center não conseguiu se recuperar porque o setor de serviços ainda não está operando na sua normalidade. O shopping center não é mais só um centro de compra, é um centro de prestação de serviços e de compras. Então, com cinemas fechados, com praças de alimentação ainda com severas restrições, até o próprio comércio que gira em torno dessas empresas de prestação de serviço dentro dos shoppings acabam sofrendo muito mais do que as lojas do comércio de rua. Então, quer dizer, é um ano ainda bastante complicado. Você citou a inflação divulgada ontem veio acima do esperado, uma alta de 4,5%. Qual a grande preocupação disso? Isso antecipe o processo de realinhamento das taxas de juros, ou seja, que os juros subam antes do que se imaginava. E aí você cria um fator adicional para a atividade de serviços também. E tem um outro ponto muito importante, Denise. A pesquisa mensal de serviços, ela envolve prestação de serviços entre as empresas, contratação de mão de obra especializada, a parte de transporte, de logística. Quer dizer, se a gente tem ainda um grau de incerteza muito grande em relação ao desenrolar da economia em 2021, a confiança para a materialização desses investimentos também fica abalada. Então, isso faz com que o setor de serviços se engate uma recuperação ainda mais lenta. A gente precisa de um choque positivo na economia nesse início do ano para que a gente consiga dissipar um pouco dessa incerteza. A gente não sabe ainda quando que vai ser aplicada a vacinação no Brasil. Enfim, tudo isso precisa ser respondido o quanto antes para que a gente reduza a incerteza e o setor de serviços volte a crescer. Eu queria só registrar uma coisa, um dado aí que não tem, uma informação que não tem relação diretamente com o setor de serviços, mas pode atrapalhar essa retomada, que é a possibilidade de termos uma greve de caminhoneiros dia 1º de fevereiro. Essa decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas em dezembro. Há uma reclamação principal quanto ao aumento do preço do diesel, né, que o diesel subiu mais do que outros combustíveis, mas eles também querem a fixação de um preço mínimo de frete para todas as classes, a aprovação da Lei BR do Mar, que estabelece a cabotagem no ramo de transportes, e eles prevêem aí uma grande paralisação que não teria importância por causa da pandemia. Eles falaram que eles encararam a pandemia mesmo com restaurantes fechados nas estradas, problemas aí de abastecimento, e tem a Associação Setorial dos Caminhoneiros também aderindo a essa greve, né? Vamos ver o que o governo vai fazer preventivamente em relação a isso, mas seria péssimo nesse momento, não é, Fábio? É péssimo em qualquer condição, né? Juntar um problema com outro. A gente ainda está longe de resolver o problema da pandemia. Quando eu falo a gente, não é só o Brasil, o mundo todo. Quer dizer, tem países como o Reino Unido, que só 4% da população
foi vacinada até agora. A gente sabe que no Brasil isso ainda vai demorar um pouco, a logística é bastante diferente daquela de campanhas de vacinação. Quer dizer, a gente precisa, de certa forma, eliminar, ou pelo menos reduzir, e muito. Eliminar não vai ser possível, mas reduzir esse grau todo de incerteza. E esse tipo de evento, de possibilidade de greve dos caminhoneiros, só joga mais gasolina na fogueira, né? Por conta do preço do diesel, dos combustíveis, não é bom queimar gasolina agora, não. Quer dizer, 2021 vai ser um ano, inclusive, de pressão nos preços de combustíveis, preço do barril de petróleo crescendo, a gente não pode descartar novas desvalorizações do real, e a gente viu que a combinação desses dois fatores lá, naquela ocasião da primeira greve dos caminhoneiros, foi o combustível para uma crise que até então foi uma das crises mais severas pela qual a economia, os setores produtivos brasileiros passaram na história recente. Tomara que isso não ocorra, porque senão a gente já começa a comprometer as expectativas para o ano, que é bom que se diga, ainda são positivas, o mercado espera um crescimento de cerca de 3,4% no PIB, e isso tende a puxar comércio, setor de serviço, indústria. Não vai ser um crescimento espetacular, mas de qualquer forma, diante do tombo que foi 2020, qualquer crescimento em 2021 é mais do que bem-vindo, é necessário. Com certeza. Ouvimos Fábio Bates, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, do setor de serviços também e turismo. Fábio, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde.